Olá, sejam todos muito bem-vindos ao componente de educação física, né? É claro, com esse cenário lindo, com esse imenso cenário aqui que nós temos, né, voltado para o exercício físico, só poderia ser educação física, né, meus queridos? Então, prepara aí papel e caneta, anota todas as informações, presta bastante atenção nessa aula de hoje. É uma aula bacana, confesso para vocês que eu gosto dessa temática, é algo assim muito top. E que conteúdo que a gente vai trabalhar hoje, prof? Calma, calma. Nosso componente de hoje vai trabalhar na aula 6.1, sobre as manifestações culturais das lutas. Você aí tem alguma vivência, alguma coisa relacionada às lutas? Você já experimentou aí algum soco? Já fez alguma defesa? Então, a gente vai conhecer um pouquinho mais esse lado, essas dimensões voltadas para as lutas. Então, dá uma olhadinha aí no nosso slide, presta atenção aí. Então, como eu mencionei para vocês hoje, nós temos aqui as manifestações culturais, né, das lutas, correto? Aula 6. Vamos lá. E o que a gente tem nessa agenda de hoje, prof? Nessa agenda aí top. Vamos falar aí sobre a luta como prática corporal e esportiva. Falaremos aí sobre a luta e a arte marcial. Também falaremos um pouco aí sobre os fundamentos básicos dessas lutas. Benefícios das lutas, luta versus brigas e lutas olímpicas e, para finalizar, a luta corporal indígena, certo? Prof, e o que a gente vai ver, né, nesta aula? Qual é a nossa habilidade? Já te mostro. Olha só. Então, agora, já baseado aí no referencial curricular, nós temos o seguinte como habilidade: posicionar-se criticamente diante de diversas visões de mundo presente nos discursos em diferentes linguagens, levando em conta seus contextos de produção, de circulação. Prof, não entendi muita coisa. Calma, calma. Para isso a gente tem o quê? Objetivos da aprendizagem. Qual é o objetivo dessa aula, prof? Será experimentar práticas da cultura corporal com reflexão sobre suas origens, desenvolvimento histórico e cultural, análise dos valores e visões de mundo que expressam. Para funilar mais ainda, para chegar dentro do que a gente quer, nós temos que comparar os contextos das lutas e brigas, fazendo aí correta diferenciação entre ambas, assim como reconhecer o valor cultural das lutas, repudiando as brigas. E aí vem aqui comigo, bem pertinho aqui comigo, que eu quero conversar contigo. Olha só, chega mais perto, vem mais pertinho. Isso, nosso diretor aqui é top. Seguinte, você já vivenciou aí alguma prática de lutas, de artes marciais? Já teve aí uma experiência, já experimentou aí algum tipo de soco, algum tipo de defesa? Ou você só presenciou briga? Você saberia me dizer aí qual a diferença entre brigas e lutas? Já te adianto que uma coisa não tem nada a ver com a outra, simplesmente não tem. Aqui no nosso cenário nós temos até uma representação de um rapaz que ele tá aí dando uns socos, olha ele aí, ó, tá vendo? Pois é, isso que ele tá fazendo é uma luta. Por que, prof, que é uma luta? A luta, basicamente, ela tem uma palavrinha que a expressa. Qual seria essa palavra? Regras. Então, se a gente percebe aí, nesse contexto, regras para serem desenvolvidas, o respeito ao outro sendo trabalhado, a gente está falando aí de lutas. Quando eu coloco, por exemplo, dou um soco em alguém porque eu não concordo com o que ele fala, ou eu entro em desacordo com ele, começo a brigar, puxar cabelo, ou até mesmo querer matá-lo, isso não é luta, isso é briga. Então, quando a gente fala de luta, nós falamos aí primeiro, existem regras a serem obedecidas, certo?
Quando a gente fala de briga, vale de tudo, de puxão de cabelo, né? Arranhão, corte, uso de armas aí, independente arma branca ou não, um pedaço de pau, qualquer coisa, né? Para tentar, né, desmerecer o outro. Enquanto que na luta a gente percebe a questão do respeito. Acabou aquele momento ali da competição, acabou aquele momento de treino, né? Existe um respeito mútuo entre a pessoa, né, e o outro. Então eu tenho ali um combate, né, mas eu não tenho ali um conflito, tá? Então não existe um conflito, e sim um combate entre dois adversários que estabelecem aí o trabalho das suas habilidades, né? As suas habilidades físicas, suas habilidades motoras. Em especial aí nós temos socos, né? Nós temos aí algumas defesas e a gente vai ver nessa aula. Então dá uma olhada aí para a gente começar aí a entender. Olha só, você pode estar se perguntando ainda sobre quais são os conceitos de luta, não é mesmo? Eu vou pedir para o meu editor para ele tentar deixar esse quadro pequenininho e eu na frente conversando com vocês. Vamos ver se ele consegue aí. Então você vai colocar, você vai entender aí qual é esse conceito de lutas, né? O que difere uma da outra. Eu já dei aí um spoiler para ti e tu já consegue diferenciar se aquele momento é briga ou se é luta. E também uma outra coisa que pode vir aí como dúvida na tua cabeça é se é possível vivenciar lutas na escola. Já te adianto que sim, que sim. Eu mesmo, Prof. Iris, já trabalhei em alguns momentos lutas na escola, né? E a gente consegue trabalhar aí alguns valores, consegue trabalhar aí algumas dinâmicas que são pertinentes nas turmas, né? E melhora muito essa questão de interação em uns com os outros. Nós chegamos no nosso primeiro tópico. Então, vamos falar aí sobre a luta como uma prática corporal e esportiva. Então, é disso aqui que a gente vai falar agora, certo? Então, nós temos aí alguns personagens, né, que estão executando aí alguns golpes, né, alguns movimentos relacionados à luta. E aí, o que nós vemos? Nós temos aí a educação física escolar. Dentro dessa educação física escolar, nós trabalhamos aí a cultura corporal de movimento. Nela nós percebemos várias manifestações culturais, certo? Dentro dessas manifestações culturais, nós temos aí o conhecimento das possibilidades do seu corpo, correto? Dentro dessas possibilidades de trabalho com o nosso corpo, dentro da educação física, nós trabalhamos aí algumas temáticas como jogos, tá? Como jogos, esportes, danças, ginástica e outros, correto? E dentre esses outros, nós temos aí a luta, correto? Essa luta, ela está inserida aí nas lutas corporais, né? Nos movimentos corporais aí. Então, prof, o que seria aí essas lutas? Me acompanha aqui nesse quadro. Então, as lutas são disputas, tá? Em que os oponentes devem ser subjugados com técnicas e estratégias de desequilíbrio, de contusão, de mobilização ou até mesmo de exclusão de um determinado espaço na combinação de ataque e defesa. Então, vou aparecer aqui com você de novo, vem aqui comigo. Então, vamos dizer que, vem aqui comigo, vamos dizer que nós estamos aí treinando, eu e você estamos lutando, e nós temos aqui um espaço, como se fosse aqui esse nosso losango aqui do campo de futebol, né, sinalizado no nosso cenário, e nós estamos aqui disputando a questão do espaço. Nós temos alguns movimentos, né, no nosso espaço que a gente tem que realizar somente aqui dentro, correto? Então, quando a gente fala aqui que ela acontece aí para uma disputa de um espaço, seria como se fosse esse desenho que nós temos aqui, ok? Então, eu tenho aí uma execução de movimentos que devem acontecer dentro desse espaço, dentro desse limite, né? Então, são ações que eu vou estar realizando ataque ou até mesmo defesa. Prof, a senhora fala muito de ataque e de defesa. A senhora já fez alguma luta? Sim, fiz.
Na minha adolescência, né, a fase da adolescência é uma fase muito boa, né? E na minha adolescência eu tive a oportunidade de treinar aí durante 4 anos karatê. E no karatê a gente percebe muito, né, um trabalho de valores, né, que a gente aprende muito aí com as lutas. E isso é bacana, eu defendo aí essa questão das lutas, porque a gente trabalha o respeito, trabalha os valores, né, trabalha o saber ouvir, né? Nem sempre um confronto ele é diretamente para você, né? Você não precisa aceitar aí o conflito. Então tudo isso pode ser trabalhado aí dentro desse espaço, né? Dentro dessa arena, dentro desse tatame, em cima desse tatame, né? No espaço aí que é destinado para as lutas, ok? E lá nesse espaço a gente trabalha o quê? Técnicas, né? A gente trabalha estratégias para tentar tirar o oponente desse espaço. Então, basicamente, resumidamente, assim, no contexto geral, esse é o básico, né, em relação aí às lutas. E aí nós temos diversas lutas, e a gente vai conhecer ela já já. Então, dá uma olhada aí nesse nosso slide. Nós temos aqui, né, aqui algumas imagens, né, relacionadas aí às lutas, onde a gente percebe que ela se caracteriza aí por uma regulamentação específica a fim de punir atitudes de violência e deslealdade. Quando a gente fala de luta, a gente não está falando de atitudes agressivas, né? A gente não está falando de violência, a gente não está falando de usar de deslealdade, certo? Então, a gente tem que ter muita atenção a isso, ok? Uma atividade, por exemplo, como cabo de guerra, a gente pode entender ela como uma prática para se trabalhar as lutas, né? Então a gente tem algumas brincadeiras, né? Até mesmo além do cabo de guerra, a gente tem o cabo de ferro, o braço de ferro, né? Que é a queda de braço, onde elas podem trabalhar aí diversas estratégias, trabalho de força, trabalho de equilíbrio, né? A gente vê aí diversas práticas, né? A capoeira, o judô e o karatê, por exemplo. Nós vamos mencionar a capoeira na próxima aula, e a gente vai conhecer um pouquinho mais a fundo da história da capoeira, né? Já te adianto que a gente vai entendê-la como um patrimônio brasileiro aí muito importante, ok? Então, bora lá. Então, quando a gente fala de luta, a gente imagina aí por que existia luta, né? E eu vou vir aqui contigo, não sei se o meu editor consegue deixar esse quadro pequenininho e eu mais à frente. Mas, quando a gente fala de luta, a gente percebe, oh, maravilha, esse meu diretor de estúdio, ele é top, gente, top, 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 como todos os outros aqui. Então, quando a gente fala de luta, a gente imagina aí, como que surgiu essas lutas, prof? É o seguinte, a gente percebe quando faz as leituras aí, né, de registros antigos, que a luta ela passa a existir, por exemplo, para a questão da sobrevivência. Então, tem lá o homem, né, e ele precisa sobreviver, ele tem que escapar de animais maiores do que ele tem que caçar, ele tem que pescar. Então, esse contexto todo aí em que ele vivia o obriga a inserir aí a luta, correto? A gente também percebe aí que existia uma luta por conta de um amor, né? A disputa aí por um amor. Que mais, prof? Por que vai aí surgindo essas lutas, né? Pelo domínio de uma determinada terra. Então isso também vai entrar aí como motivo para se acontecer as lutas. Que mais, prof? Luta aí por conta entre classes sociais. Então a gente consegue perceber muito bem aí a presença das lutas. E como prática esportiva hoje em dia, que entra aí dentro desse contexto aí da educação física, ok? Então, por isso que a nossa aula agora ela tá mais assim, voltada, né? Se vocês observarem o nosso cenário, ele tem muito esse contexto dessa diversidade aí das nossas práticas, né? Do exercício físico voltados para incentivar você, para que você se perceba em todo esse nosso cenário, em todas essas nossas aulas e fico motivada a realizar uma prática. E por que não uma prática de luta, né? Uma prática por alguns momentos, muitas vezes aí individual, mas que trabalha em um contexto muito grande, ok? E aí a gente pode perceber dentro dessa luta que há momentos de
Imprevisibilidade, a gente consegue perceber isso. O que mais, Prof. Iris? O que a gente consegue perceber, né? Nós conseguimos também que trabalha muito a questão do foco. Nós conseguimos perceber que trabalha a oposição. Então, para que aconteça uma luta, eu preciso ter uma outra pessoa, né? Uma pessoa para fazer esse trabalho comigo, para trabalhar essa oposição, né? As diferenças. E também há ações simultâneas, ok? A gente percebe, por exemplo, um exemplo bem simples em relação à capoeira, né? Como eu falei, a gente vai trabalhar ela na próxima aula, né? Então, na capoeira a gente tem muita questão da ginga, né? Essa ginga trabalha muito essas ações aí simultâneas, ok? Entramos aí num outro cenário, num outro momento aí que é para fazer aí essa correlação entre as lutas e a arte marcial. Então, o que que nós temos? Vou pedir para o meu diretor de estúdio, ele abrir aí esse slide para a gente acompanhar aí o que que seria essa luta corporal. Então, o que que nós temos como luta corporal? Essa luta corporal, ela é um enfrentamento físico que é direto entre as pessoas, por meio de regras claramente estipuladas, certo? Qual é a importância disso tudo? Essa importância ela é histórica e ela também é social, ok? E ela aceita aí uma prática contemporânea de condicionamento físico. Então, entre as diversas práticas corporais, nós temos a luta para trabalhar aí o condicionamento físico também. E o que que é, né? O que que vem a ser a arte marcial? A arte marcial ela está mais envolvida aí com a filosofia, né? Uma filosofia de vida. Ela trabalha muito a disciplina, a figura de um mestre que deve ser respeitado, ok? E uma arte de guerra também, tá? É o que a gente percebe muito ao longo dos tempos. O que mais, Prof. Iris? Então, nós temos aí essa ideia das artes marciais, né? Das lutas, vindo aí com os gregos, né? Lá em Pancrácio, os romanos com os gladiadores, os asiáticos com os combates, a China, onde nós temos aí o berço das artes marciais, tá? Tudo isso trabalha o quê? Cultura e filosofia, além de história, né? O contexto histórico. Então a gente percebe muito isso quando a gente fala aí de luta, né? Corporais e de artes marciais. E aí que fundamentos básicos nós temos, prof? Vou já te falar. Olha só o que a gente tem aí de fundamentos básicos aí das lutas. Então nós temos aí que é muito pertinente. Nós temos aí o agarrar, o derrubar, o cair, o desequilibrar, o imobilizar, o bater, o defender e o esquivar, certo? Que características que são evidentes dentro desses fundamentos? Então nós temos aí, por exemplo, no agarrar, onde o indivíduo ele deve conseguir pegar, né? Pegar o seu oponente, tentar prender, tentar segurar a força. Quando a gente fala de derrubar, vai tentar aí desequilibrá-lo para que ele venha aí ao solo, cair, né? O próprio cair seria o ir ao solo, o tombar, o descer sobre a terra, ok? O desequilibrar seria a desestabilização do indivíduo, né? Então ele perde o equilíbrio. O imobilizar, eu vou impedir que ele se mova. O bater, eu vou dar aí golpes, ok? O defender é uma estratégia de proteção, de me resguardar de um determinado ataque, ok? E o esquivar seria me desviar com o corpo para evitar um determinado golpe. Então são fundamentos muito importantes aí presentes aí nas lutas, ok? E que benefícios que a gente normalmente vê, né? Então a gente já imagina logo indo ao solo. Existe algum benefício, prof? Sim, existe sim. Existem diversos benefícios. E que benefícios são esses, né? Então bora lá. Nós temos benefícios que são de ordem motora, nós temos benefícios de ordem afetiva, nós temos benefícios de ordem cognitiva, pedagógica, ok? E aí a gente começa a entrar na primeira aí, os benefícios no nosso desenvolvimento motor. O que nós temos aí de benefícios? Então nós temos aqui um trabalho,
né, de coordenação motora, de melhora dessa coordenação motora. Nós temos um trabalho de equilíbrio, ok? Uma percepção de espaço temporal, espaço e tempo, ok? O que mais, prof? Conhecimento do corpo e das suas potencialidades. Temos também um trabalho aí de flexibilidade, de agilidade, de força e de tonificação, aptidão física, cardiorrespiratória, resistência à fadiga, ok? Então, vou aparecer aqui com você de novo, com esse quadro pequenininho lá atrás. Olha só, a gente falou aí dos benefícios ligados, né, ao desenvolvimento motor. Mas quando a gente fala de educação física, de exercício físico, a gente não tem benefícios somente motores. Como eu coloquei lá no início, nós temos aí benefícios de ordem cognitiva, de ordem pedagógica, né, de ordem social. Então nós temos uma gama muito grande, né? Esses são os primeiros que chegam, porque são de ordem motora. Então a gente tem primeiro o conhecimento do nosso corpo, certo? Dos limites desse nosso corpo. Depois nós temos aí um trabalho de equilíbrio, de flexibilidade, de força, né? Estão muito presentes aí dentro dessa luta. De tonificação, de fortalecimento muscular, né? Tudo isso entra junto. De trabalho cardiorrespiratório também, né? Porque você não está o tempo todo trabalhando ali a força, né? Mas você trabalha essa questão da expansão respiratória também, ok? Nós temos aí uma melhora muito grande de ordem geral nessa coordenação motora. Então, quando a gente começa a trabalhar lutas, né, principalmente enquanto éramos pequenos ou adolescentes, é uma fase boa, porque você consegue se perceber nesse espaço. Por isso que a gente fala aí de conhecimento do corpo, das suas potencialidades, a gente fala aí dessa percepção espaço-temporal. Então, vou me projetar para dar um soco, mas esse soco nesse meu oponente, nessa minha pessoa que está lá do outro lado, eu tenho que idealizar e perceber o limite desse meu corpo para que eu possa chegar lá, né? Para que eu possa dar o ataque, para que eu possa defender, ok? Maravilha, né? O que mais, Prof. Iris? Então, nós temos aqui também alguns benefícios, não só de ordem motora, nós temos benefícios também de valor pedagógico. Que benefícios seriam esses? Trabalho de disciplina. Então, todas as lutas, as artes marciais, né? E a gente pode falar aí também, inserir nesse contexto a capoeira, a gente trabalha muito a questão da disciplina, muito a questão do respeito, né? Estão muito evidentes. O controle emocional, eu não me deixar ser atacado pelo outro. Tudo isso faz uma diferença muito grande, gente. Pode ter certeza, né? Trabalho de autoestima, trabalho de autoconfiança, trabalho de autoconhecimento. Então, modesta à parte, quando a gente trabalha a luta, a gente se conhece internamente, né? Não só aquilo que nós demonstramos, mas aquilo que a gente carrega, que a gente cuida, os valores aos quais a gente realmente dá importância, eles são trabalhados e são aflorados mais ainda dentro das lutas. Você não vai se sentir provocado a dar um golpe, a dar um chute, um pontapé, um puxão de cabelo, uma primeira provocação que alguém te faz, porque a luta ela trabalha muito isso, a disciplina, a concentração, o respeito, né? O respeito antes do respeito com o outro, o respeito consigo. Então tudo isso faz uma diferença muito grande, ok? O que mais, Prof. Iris? Trabalha a desinibição, né? Pessoas muito tímidas, crianças muito tímidas, jovens, adultos, né, que são um pouquinho mais retraídos, eles conseguem aí se desinibir um pouco mais com relação também aí às lutas. Que mais, Prof. Iris? A perseverança, né? Na nossa vida, pensando de um contexto bem geral, e na nossa vida a gente tem que ter perseverança. Então isso também é muito bem trabalhado aí dentro das lutas. Isso é muito bacana. Eu sou apaixonada, gente, pelas lutas, pelas artes marciais de um modo geral, ok? E menos estresse. Como eu te falei, tu não vai te sentir tão provocado a querer reagir, porque às vezes a melhor reação é não reagir,
Não se sentir provocado, né? Não levar tudo a ferro e fogo. Então as lutas trabalham muito isso, ok? O que mais, Prof. Iris, que nós temos aí nessa nossa aula? Nós trabalhamos também, dentro dessa nossa aula aí, a questão do domínio cognitivo, da interdisciplinaridade. Olha que bacana. E o que vem desse contexto? Nós temos aqui que ela proporciona aí um contato maior, um conhecimento com a cultura de outros povos, de outros países também, né? Como de dentro do nosso país, ok? No caso aí da capoeira, tá? O que mais, Prof. Iris? A gente pode ver aí que é possível fazer uma interdisciplinaridade, juntar esse contexto todo com conteúdos aí de história, de geografia, de artes, ok? Então a gente consegue perceber muito bem que quando a gente fala de lutas, a gente não está falando de luta só dentro do contexto da educação física escolar, mas a gente pode inserir aí outras disciplinas para fazer esse trabalho aí interdisciplinar, esse trabalho aí muito bem feito, ok? Perceba que a gente consegue conhecer a história de um povo, consegue conhecer a localização do porquê do surgimento de determinadas lutas, tudo através aí desse contexto, certo? O que mais, Prof. Iris? E agora entra naquele primeiro momento lá atrás que a gente conversou, lembra? Que eu falei sobre brigas e lutas, lutas e brigas? Pois é, quando você olha imagens como essa, o que você imagina aí, né? Você vê aí o nosso personagemzinho querendo acabar com a vida do outro. Isso aqui é só uma animação, mas a gente sabe que na vida real acontece muito, né, gente? Às vezes no local onde você está, às vezes num local de trabalho, às vezes numa escola, às vezes na tua comunidade, acontece determinadas situações em que a gente pode perceber aí nesse cenário que acontece muito essa questão da briga, do tentar eliminar o outro a todo custo, né? Não importa como, né? Mas tenta eliminar. E quando a gente fala de luta, a luta na realidade, ela não tem briga. Ela tem acima de tudo o respeito, ok? O que mais que a gente vê com relação a isso, prof? Então a gente faz agora esse comparativo com relação aí à luta e às brigas e a gente vai ver o que difere uma da outra. Então nós temos aí na luta, né, dentro dessa luta, a gente percebe aí que existem regras, né, assim como como as modalidades num contexto geral tem, certo? Quando a gente fala de briga, ela não apresenta regras, tá? Então a gente já consegue perceber essa diferenciação muito bem, tá? Nas lutas a gente tem aí o respeito pela figura do outro, né, pelos oponentes. Em contrapartida, a gente não percebe a mesma coisa aí nas lutas, né? Além delas serem também desorganizadas, né? Não tem um limite para ela acabar, ela começa e ela não tem fim, ok? E dentro da luta, a gente percebe uma organização social, de hierarquia, de condução também, ok? De espaço. E quando a gente fala de briga, a gente percebe nitidamente aí a questão de tentar resolver aí com violência, resolver esse conflito aí sem ética e sem respeito. Que na realidade não resolve, né, gente? A gente já entende muito bem aí essa diferenciação e a gente sabe que não resolve. E aí, para você se apropriar mais ainda desse nosso conhecimento trazido hoje aqui, vou trazer para vocês aí uma externa, tá? Sobre os tipos de lutas. Então, presta atenção aí, dá uma olhada. Quase todo mundo associa essa voz à modalidade de luta mais praticada no momento, o MMA. As artes marciais mistas são artes marciais que incluem tanto os golpes de combate em pé quanto técnicas de luta no chão. Um confronto entre dois concorrentes que tentam derrotar um ao outro. São permitidos golpes utilizando os punhos, pés, cotovelos, joelhos, além de técnicas de imobilização. Isso aqui eu vou colocar agora mesmo, vou deixar para o final.
Mas existem muitas outras modalidades de luta, como boxe ou pugilismo, um esporte de combate no qual os lutadores usam apenas os punhos, tanto para a defesa quanto para o ataque. O jiu-jitsu, uma arte marcial japonesa que utiliza como principais técnicas golpes de alavancas, torções e pressões para derrubar e dominar um oponente. O judô, uma arte marcial praticada como esporte de combate e fundada por Jigoro Kano em 1882. Os seus principais objetivos são fortalecer o físico, a mente e o espírito, de forma integrada, além de desenvolver técnicas de defesa pessoal. O taekwondo surgiu como forma de defesa pessoal de combate livre, que utiliza as mãos e os pés para repelir o adversário. Em muitos casos, sem a necessidade de agressão física e sem danos físicos ao oponente. O karatê, com repertório técnico que abrange golpes contundentes como pontapés, socos, joelhadas e bofetadas, executadas com as mãos desarmadas, e ainda técnicas de projeção, imobilização e bloqueios. O Muay Thai é uma arte marcial originária da Tailândia, que inclui golpes de combate em pé e é conhecida como a arte das 8 armas, pois caracteriza-se pelo uso combinado de punhos, cotovelos, joelhos, canelas e pés. Quantidade, né, de tipos de lutas existentes. Isso aí é só uma pincelada aí de uma das principais, mas você percebam aí a questão da interdisciplinaridade, né? O contexto histórico, o contexto geográfico, né? Então tudo isso é inserido também. E agora a gente vai ver aí as principais lutas olímpicas. Que lutas nós temos, prof? Nós temos aqui o judô, nós temos aqui o taekwondo. O que mais, prof. Iris? Nós temos aqui o boxe, ok? Nós temos aqui a luta olímpica também inserida. O que mais, prof. Iris? Nós temos também dentro desse grupo a esgrima, ok? Nós temos aqui o karatê, paixão da prof. Iris, né? Eu penso um dia em retornar, fazer o karatê. Uma curiosidade para vocês que não sabem, o karatê ele é tido, né, como a arte das mãos limpas, né? Ou seja, uma arte executada aí sem nenhum tipo de objeto. Então o trabalho é todo feito aí com as mãos limpas, né? Tem uma essência, um contexto histórico muito bonito. Vale a pena vocês conhecerem. Nós temos aqui o MMA, nós temos ali o Kung Fu, nós temos aqui o Sumo e temos também aqui o Muay Thai. Então perceba que tem uma gama muito grande aí relacionada aí às lutas olímpicas, certo? O que mais, prof. Iris? E aí quando a gente fala de luta, a gente tem que pensar um pouquinho mais de forma regional. E aí a gente começa a pensar na luta corporal indígena. Você conhece alguma luta indígena? Não? Cara, tem muita coisa bacana. Olha, te digo que, né, que é uma luta em específico, né, da luta indígena chamada de Uca-Uca. Vou pedir para o meu diretor abrir esse slide, eu vou sair da tela e ele vai abrir esse slide para a gente. E a gente percebe no Uca-Uca que inicia aí com os atletas ajoelhados. Olha só, nossos personagens aqui, os nossos atletas ajoelhados. Os lutadores, né, ajoelhados, eles giram em círculo, né, sentido horário, frente ao oponente, até se entreolharem e se agarrarem, tentando levantar o adversário e derrubá-lo no chão. Então, a gente tem uma noção bem básica, eu vou vir aqui com você novamente, vem aqui comigo. Vocês têm uma noção bem básica aí de como que seria aí o Uca-Uca. Uma das artes aí, né, uma das lutas aí voltada aí para a cultura indígena, né, que é o tentar derrubar o meu oponente. Então eu vou ao solo e vou tentar jogá-lo, né? A gente percebe muito isso. E aí, para a gente já chegar próximo aí do final da nossa aula, eu trago para vocês o nosso momento do
Mexa-se. E no nosso Mexa-se de hoje, no momento aí da nossa aula de hoje do Mexa-se, nós temos uma proposta interessante. Qual vai ser essa proposta, prof? Então, já que nós estamos falando aí sobre lutas, né? Já que nós falamos aí, fizemos essa diferenciação entre lutas, entre brigas, né? Nós falamos aí das artes marciais, nós falamos aqui do nosso contexto mais próximo da luta indígena, nós falamos assim, bem uma pincelada bem rápida, né? Da inserção também da capoeira, né? Que está dentro desse contexto. A capoeira trabalha aí com a ginga, né? Então, tem uma proposta para vocês. Qual vai ser essa proposta, Prof. Iris? Então, você vai arranjar pedaço de barbante. Ah, prof, eu não tenho barbante, mas eu tenho aí um pedaço de TNT, uma tira de tecido. Não tem problema. O que você vai fazer? Você vai pegar aí esse barbante e você vai prender aí, né, esse material na sua cintura. Prendeu na cintura, ele vai ficar aqui estendido, ok? O que vai acontecer? Qual será o objetivo? Qual a proposta para essa aula, prof? A proposta é tentar tirar esse fio, tentar tirar esse barbante do adversário. Então tá vocês dois aqui tentando um pegar do outro, quem conseguir marca o ponto, ok? A sua missão vai ser tentar se esquivar, vai tentar se desviar para não ser pego, ok? Prof, eu posso fazer em vez de um barbante, eu posso fazer com um prendedor de roupa se eu tiver? Pode, a dinâmica é a mesma. Qual é? Se você for fazer com um prendedor de roupa, você coloca, por exemplo, aqui na blusa, em uma região em que fique visível para a pessoa que vai tentar pegar, e você vai tentar se desviar para não ser pego ao mesmo tempo em que você vai atacar. Então, fundamentos básicos aí, né, que a gente já falou, de ataque e de defesa na luta, certo? Se você fizer com um barbante, que é a proposta inicial aqui da nossa aula, num espaço aí aberto, em que você possa se movimentar, em que você possa sair, se desviar, pegar o seu adversário aí de surpresa e tentar tirar, você vai fazer esse trabalho. Prof, e se eu quiser adaptar mais ainda, em vez de um barbante eu colocar 2, em vez de um pregador eu querer colocar 2, 3, fica mais dinâmico ainda, fica muito mais bacana. Eu já fiz esse trabalho com alguns alunos, né, e funciona muito bem, é muito divertido, você trabalha aí, faz um trabalho aí com os membros inferiores, faz um trabalho também de deslocamento, né, de avanço e de volta também, é muito bacana. Então, essa vai ser a proposta aí do nosso Mexa-se de hoje. Não esquece, tá? Aliás, lembre-se de enviar o seu vídeo curtinho, né? O seu registro fotográfico aí pro prof que tá aí do teu lado, que tá aí contigo. Esse prof, essa professora, vai encaminhar para que a gente possa acompanhar como é que foi a execução aí da proposta da aula, ok? Até mesmo nas nossas outras atividades que a gente traz aí voltadas para a prática aí na nossa orientação, eu quero ver aí como é que saiu a tua desenvoltura, ok? Se você já tem algum conhecimento aí das lutas, você pode inserir, tá? Sempre com cuidado, sempre com cautela, com disciplina, que foram tópicos importantes da nossa aula de hoje, que a gente conseguiu perceber aí dentro desse desenvolvimento aí voltado para as lutas, ok? Trabalhos pedagógicos, interdisciplinar, trabalho motor, trabalho cognitivo, certo? Então você vai fazer isso. Lembra? Me manda o vídeo, né? Manda um vídeo pra gente saber como é que foi a realização dessas atividades. Ficamos muito felizes quando vocês realizam essas práticas, ok? Maravilha, então. E aqui nós temos as nossas referências, né? Os materiais que a gente utilizou para a produção dessa aula. E aí eu já vou me despedindo aqui de vocês, vou pedir aqui para o nosso diretor já girar aqui o nosso cenário, certo? E já fico aguardando o envio da tua prática, já fico aguardando o envio aí das tuas atividades. Muito ansiosa e muito feliz que você está aí do outro lado, certo, gente? Tchau!